Você vive sofrendo com o peso na balança, tá apavorada, não sabe o que faz mais, não entende por que não consegue emagrecer, ou então você vive achando que precisa emagrecer mais e todo mundo fala que você já tá ótima. Qual é o seu problema? Bom, lidar com os desafios da balança é algo muito comum hoje em dia. Você sabe que hoje a obesidade é um problema maior do que a desnutrição. Isso é muito sério. E as mulheres, então, elas são vítimas o tempo inteiro dessa balança real ou imaginária, porque às vezes a gente imagina que está acima do peso, todo mundo fala, amiga, você tá ótima, você tá muito bem, mas você fica achando que não tá muito bem. Por que que a gente sofre tanto com a balança? E por que que para muita gente a balança é uma inimiga? E se a nutrição é algo tão vital e tão importante, por que que a gente não faz as pazes com o alimento? Bom, para falar tudo isso e um pouco mais, estou fazendo essa live hoje para mostrar que a vida saudável é uma vida elegante. A gente acha que elegância tem a ver só com bons modos, saber se portar. Isso também, mas eu falo que a elegância ela passa por todas as áreas da nossa vida, inclusive a alimentação. Estou vendo aqui um comentário da Céia, que ela engordou 10 quilos na pandemia. Muita gente ganhou peso na pandemia. Esse é um tema até muito interessante. E olha que legal. Para fazer essa live, eu convidei uma pessoa muito especial. E mais cedo, eu abri uma caixinha de perguntas. Eu estava agora, há pouco, anotando as perguntas que vocês fizeram. Deixa eu até colocar o tema aqui da live. Vai que alguém chega, né, meio desavisado e não sabe qual é o tema. Deixa eu fixar aqui, pronto. E olha que interessante, eu abri uma caixinha de perguntas e tivemos mais de 30 perguntas sobre nutrição. Ainda vão chegar mais, porque a caixinha fica aberta e muita gente fica mandando depois. Eu até comentei agora há pouco com o Luiz, que vai ser o meu convidado. Falei, Luiz, vamos tentar responder algumas e o que não der, depois você faz vídeo e eu posto, porque é muita pergunta boa, gente. E aí tem que falar do meu convidado. Quem é o meu convidado? Gente, meu convidado é muito especial. Primeiro, porque há muitos anos eu sei da importância de um nutricionista, há muitos anos. Aliás, uma coisa que acho que pouca gente sabe, eu cogitei fazer o curso de nutrição, do tanto que eu gostava desse assunto. Mas meus caminhos foram por outros lados, mas sempre gostei muito do tema, de entender um pouco da alimentação, da importância dos alimentos, sou muito ligada a isso. Mas como toda mulher, eu também tenho meus dramas com a alimentação, às vezes dificuldade para perder peso, dificuldade para ganhar massa magra. Olha só, a Relia tá contando, eu tenho um problema, eu sou gorda, mas não consigo me ver como gorda. Sei que preciso emagrecer, porque todos falam para emagrecer. Gente, olha, tem coisa que o nutricionista não pode resolver para você, tá? Você tem que ir no psicólogo, num terapeuta, você tem que buscar uma outra ajuda para entender como você se vê. Isso, sim. Agora, muitas coisas... Opa, caiu aqui o celular. Muitas coisas, sim, um nutricionista pode fazer para você. E por isso que eu convidei, vou pedir pro Luiz até chamar aqui, se ele puder. Eu convidei um nutricionista muito especial, o Luiz, que eu conheci um dia na clínica. Eu não o conhecia e tive o primeiro contato e de cara já gostei dele. Primeiro porque ele tem um jeito muito legal de trabalhar, ele não é obcecado por peso, eu amei isso, sabe? Geralmente você vai no profissional e assim, emagrecer. Ele não focou nisso, ele focou em massa magra, ele focou em tantas coisas boas, em qualidade de vida e eu achei ele diferenciado. Mas aí ele ganhou a família toda quando eu descobri que ele era especialista em modulação intestinal. Porque a família inteira tem questões aí para resolver. Um tem constipação, o outro tem o intestino que trabalha loucamente. E eu falei assim, Luiz, você caiu do céu para mim. E aí descobri também, ele era cristão, aí foi assim, aí deu a liga. Então hoje ele cuida da minha alimentação, da alimentação do meu esposo e da alimentação do meu filho mais velho, que teve muitos problemas. Para você ter ideia, meu filho mais velho, ele chegou até a desmaiar por causa de problemas alimentares. Ele teve 2 episódios e aí buscou ajuda médica e o médico falou, tem que ir no nutricionista, tem que resolver isso aí com o nutricionista. Aí tô vendo que o Luiz já chamou aqui. Então, o Luiz Neves, meu nutricionista, com muito orgulho vou dividir ele com vocês hoje, pra gente saber um pouquinho mais de como lidar com a nossa alimentação para ter uma vida saudável. Ei, Oi, Luiz! tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite! Boa noite. Acho que meu áudio está voltando aí. Tá chegando? Acho que o meu tá repetindo. Deixa eu tirar os comentários aqui. Peraí.
Não tá aparecendo aqui os comentários, mas tá bom. Vou deixar os comentários na tela, Luiz, mas depois ele não vai aparecer quando a gente salvar lá, tá? Pra mim que não tá aparecendo não, mas você me ouve bem ou tá retardando um pouco? Porque aqui tá chovendo. Não, o seu áudio tá bom, só eu que tô aparecendo em duplicidade aí. Ah, tá. Meu áudio. Acho que tá um pouquinho alto. Deixa eu abaixar um pouco. Tá com eco, isso que o pessoal tá falando. Não melhorou, mas deixa eu vou perguntar e depois você vai falar, vai ficar ótimo. Deixa eu ver. O meu que tá com eco, o pessoal tá falando. Deixa eu baixar aqui. Bom, vamos lá, Luiz. Primeira coisa que eu preciso saber. Você é um nutricionista expert em modulação intestinal, mas eu queria saber hoje, especialmente, qual é o grande problema da nossa alimentação hoje? Você que lida com tanta gente. Essa pergunta já vai iniciar com problemas, né? Porque o problema da nossa grande alimentação é exatamente o fato de a gente alimentar muito industrializado, né? A gente come muito industrializado, muito mais do que precisa. E nesses alimentos industrializados você tem uma concentração muito alta de açúcares e outros conservantes e contaminantes, né? Que vão fazer mal tanto para a sua flora intestinal quanto para a sua célula no geral. Então a gente come muito mal, assim, no sentido de tudo que é muito prático, assim, tudo que é embalado, né? Prático e embalado é muito ruim para a nossa saúde no geral. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, desembrulhamento, desembalamento e descascar mais, né? Sim. Na nutrição funcional a gente até usa, às vezes, quando você tem um paciente, às vezes, um pouco mais resistente, aí você precisa ser um pouco mais assim, digamos, mais grosseiro, você fala, cara, quanto mais tempo de prateleira tem seu produto, menos de vida você tem. Então, assim, é doloroso, mas é verdade. Assim, quanto mais tempo de prateleira seu produto tem, eu vou tomar vou comer um miojo, eu não sei nem quanto tempo tempo que o miojo vive, que o miojo fica ali disponível, refrigerante, eu não sei a data também de refrigerante, são alimentos que, de fato, quanto mais você os consome, mais você passa mal. Ô, Jana, aqui o pessoal tá falando que o seu continua dando eco, ó. Isso, e eu não tenho como tirar que tá dando eco. Será que é porque o meu aqui tá... Deixa eu ver. O seu tá ótimo. O meu que tá dando eco do seu celular. Eu não sei por quê, gente. Nunca aconteceu. Sabe o que eu vou fazer, Luiz? Eu vou tirar e chamar de novo. Pode ser? Eu pensei nisso. Vamos fazer isso? Vamos. Mas qualquer coisa eu saio. Você fica aí, eu saio. Vou tentar entrar de novo e ver se é só o meu. Então tá bom. Deixa eu sair aqui. Tá legal. Gente, vamos tentar fazer o melhor possível, né? Tá chovendo muito em Belo Horizonte, região onde eu moro, onde o Luiz mora, tá uma chuva. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, mas vamos tentar, né? O Luiz saiu e ele vai voltar pra gente tentar fazer de novo e ficar um áudio muito legal. Mas olha, grava isso que ele falou, hein? Quanto mais tempo de prateleira um produto tem, menos tempo de vida você tem. Isso é uma dica, né? É uma dica muito valiosa. Não tem ninguém com o aparelho ao lado, eu tô só eu aqui, não tem ninguém. Algum errinho mesmo, algum bugzinho acontece, gente. Então, grava essa frase. Abrir menos e descascar mais. Desembrulhar menos e descascar mais. Combinado? Você viu que o Luiz falou nesse primeiro tópico, né? Que o grande problema da alimentação de hoje é muito produto industrializado. Então, já anota essa dica. Menos produto industrializado. Combinado, gente? Menos. Vamos lá, vamos ver se agora vai ficar bom. Vamos ver se vai dar certo, hein, gente? Não. Será que melhorou? Não, Luiz, já vi que eu tô falando com essa. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Será que é o meu? Porque o seu não estava dando eco antes, estava? Não. É um bug mesmo. Ah, então tá bom. Gente, é bom que você memoriza. Quando eu falar, você vai decorar. Então, Luiz, vou te fazer a pergunta com eco 2 vezes. Quais os 3 alimentos que não podem faltar na nossa alimentação? Os 3 alimentos?
Eu acho que não pode faltar proteína de alto valor biológico, então a gente pode dizer aí, escolher um desses alimentos. Os ovos, acho um bom alimento. Acho que é interessante a gente pensar no ovos como fonte de triptofano, fonte de proteína de alto valor biológico. O que eu acho que não pode faltar, poxa vida, cara. Eu sou fã de um tanto de alimento. Bem natural, bem natureba, coisa que a gente encontra em casa. Mamão. Acho mamão um alimento fantástico. Porque é fonte de papaína. Então é fonte de uma enzima importante para a quebra de proteínas, ajuda no funcionamento do intestino, fonte de fibra solúvel. Cara, eu gosto também de aveia, né? Aveia é um alimento fantástico. Tem outros muito, assim, porque se você pensar em 3 alimentos, você exclui tanto alimento bom. A gente tem outros... você tem outros multi-alimentos, assim, você tem o própolis, você tem o abacate, você tem a cúrcuma. Você tem tanta gente boa nesse balaio de gato. Aí falar de 3 é até sacanagem. Aí você falou isso do primeiro. Você falou uma travadinha, uma proteína de alto valor biológico. Isso. Os ovos. Eu gosto muito de ovos. Acho que ovo é um alimento que não pode faltar na dieta de ninguém. Ok. Você ficou com dó de 3, mas agora eu vou te dar. De 3 que a gente nunca devia comer. Isso você faz demais. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Açúcar simples é veneno, cara. Açúcar simples é veneno. E aí, quando eu falo de açúcar simples, a melhor estratégia para a gente não consumir ou consumir menos é a primeira infância. Aí são as mães e os pais de plantão aí. Entregarem alimentos doces para as crianças após os 2 anos. Então a criança ela vai crescer já com um padrão menor de busca por doces. Isso funciona muito. Eu tenho prática, né? Meu filho só experimentou doce depois dos 2 anos. Doce, né? Não estou falando de doce da fruta, né? Falando de doce, alimento feito com açúcar. E funciona bastante. Ele é uma criança que come muito pouco doce. Então, açúcar simples, assim, é um alimento que a gente deve evitar ao máximo, mas excluir é uma palavra muito forte. Assim, não dá para você excluir o açúcar, que você encontra açúcar em tudo, mas você pode escolher comer menos açúcar refinado. Isso com certeza. Outro alimento que eu acho que ninguém devia comer e o pessoal vai me bater é refrigerante e sorvete. Sorvete. Mas aí, entre sorvete, tem um outro também que eu não gosto muito dele, que a galera gosta muito, que é a cerveja. Eu acho que cerveja também é um alimento que a gente devia excluir da vida. Somente os rapazes, somente os homens. Somente os homens. Cerveja não é bebida para homem não, gente. Sem brincadeira. Por quê? Luiz? Cerveja produz aromatase. Aromatase é uma... Em resumo, o que a aromatase faz? Ela vai te gerar um processo inflamatório e, consequentemente, tornar a testosterona que o homem produz menos ativa. E tornar o estrogênio, tanto que o homem produz, mas que a mulher também produz, mais ativo. Então ele vai ter uma queda dos hormônios que fazem bem para a saúde cardiovascular, para a saúde mental, para a saúde emocional dele, e vai ter agravo de um hormônio que tecnicamente devia ficar mais baixo, que é um hormônio feminino. E as mulheres vão ter um aumento, o que pode gerar, por exemplo, aumento das dores na menstruação, aumento da inflamação cutânea, gerando mais celulite, ganho de peso. Então eu acho que cerveja é um alimento muito ruim. Em relação ao sorvete, é porque é gordura hidrogenada com açúcar, né? É um negócio bem caótico. Serventia. Embora seja gostoso. Não vou dizer que sorvete é ruim, mas embora seja um alimento assim que a gente pode evitar bastante. Ô Luiz, tem um sorvete que é aquele italiano que não tem gordura hidrogenada. Sim, aquele sorvete que na verdade é um sorvete de verdade, né? O sorvete mesmo, ele não tem a gordura hidrogenada. Esse sorvete, você só vai ter o problema de ter um consumo de açúcar maior. Mas aí, o que tá? Se você tem uma dieta saudável, se você se alimenta saudável, tomar um sorvete não vai fazer mal nenhum. Amei. Então, a gente, um sorvete de boa qualidade de vez em quando, né? De vez em quando. Legal. Agora, refrigerante nem de vez em quando. Refrigerante é veneno, gente.
refrigerante nunca. Eu não tomo. Desde a pandemia eu não tomo. Refrigerante é veneno. E nem o diet, tomo zero. Não muda nada. Refrigerante é. Ok, gente, quem tá chegando agora e tá ouvindo com eco, a gente não sabe por quê. A gente só sabe que tá dando eco. Eu falo e daí sai repetido aí no Luiz, mas tenha paciência. Mais uma dúvida, Luiz. Hoje tem uma pressão muito grande com relação ao peso, né? As mulheres são muito pressionadas para serem magras e não envelhecerem também. E aí a gente tem um desafio muito grande, principalmente para jovens, né? Essa pressão ataca muito elas. Então elas têm dificuldade, a gente tem muito caso de ansiedade, bulimia, anorexia. Você acha que tem solução isso? Acredito que sim, com toda certeza. A mídia em si, eu falei disso um período no meu Instagram sobre esse terrorismo nutricional, né? A mídia ela impõe os corpos perfeitos. De fato, precisa ter um certo discernimento de entender um pouco sobre esses corpos perfeitos, porque na hora que a gente faz uma avaliação nutricional bem elaborada, a gente classifica os corpos. Tem outras classificações, mas o que a gente leva muito em consideração são duas, que é o corpo ginoide e o corpo androide. O que são isso? O corpo ginoide é esse corpo que a gente acha mais bonito, que é o corpo pera, que é a mulher de cintura mais fina, quadris mais largos. E o corpo androide é a mulher que tem os ombros mais largos e o quadril menor. Então, quando você pega um padrão corporal que a mídia impõe, automaticamente esse padrão corporal ele não leva em consideração as suas nuances, não leva em consideração as suas individualidades. Então, às vezes, você tem uma paciente que chega no consultório com um corpo totalmente androide, que é essa cintura mais fina, que é esses ombros mais largos, com um desejo absurdo de alcançar um corpo de uma paciente, por exemplo, uma paciente ginoide, sem levar em consideração o padrão ósseo dela. Então, tipo assim, eu sou muito pesada, mas você vai ver a paciente tem ossos muito largos, muito densos, ela tem um peso, ela pesa muito mais, porque tem muito mais massa muscular que a outra paciente. Então, a forma assim, de nós tratarmos esse padrão que é imposto é exatamente o acompanhamento individualizado. Há os seus benefícios em ter um acompanhamento geral, por exemplo. A gente usa muito o IMC como marcador genérico para dizer se o paciente está ou não em sobrepeso. Tá, eu estou com IMC mais alto, eu estou em sobrepeso, eu sou obeso, eu sou obeso 1, obeso 2. Esse marcador, quando ele é avaliado de forma individual, e aí bate naquilo que você me falou, que você mesmo falou no início, eu não estava preocupado com o seu peso em si. Eu queria que nós melhorássemos a sua composição corporal. Ou seja, ser mais forte e menos gorda. Porque a gordura, de fato, ela é um marcador para envelhecimento, para inflamação, para doença. Então, quando o paciente ele é avaliado de forma individual, alguns desses paradigmas, eles caem. Então, a gente consegue apresentar para o paciente, o seu corpo ele tem esse perfil corporal. Eu consigo te apresentar um perfil corporal melhor. Então, a gente tem ali várias imagens de corpos. Você consegue chegar neste corpo aqui. Mas esse que você apresenta, sei lá, agora mudou muito, né? Mas a gente tinha, no início da minha carreira, assim, o pessoal levava até foto de algumas atrizes, assim, falou, quero esse corpo. Aí você olhava o paciente só de ossos, ela tinha mais do que a paciente, a foto tinha de peso inteiro. Isso, querido, eu não posso fazer muita coisa. Mas a forma da gente tratar essa imposição é a mulher procurar acompanhamento individual, para ela entender que ela consegue chegar no melhor do corpo dela. E aí, com certeza, ela vai gostar do que ela vê. Porque se ela está sendo tratada de forma individual, você consegue tirar delas, isso aqui não precisa, isso aqui não faz tão bem para você, isso não faz parte da sua composição corporal. E aí, quando você consegue tratar ela de forma individual, você consegue mostrar para ela que ela tem um corpo bonito, sim, é só a gente trabalhar em cima disso. Luiz, muito legal. Isso é uma outra dúvida. A mulher, quando vai passando ali de 30, 40, começa a ter um problema com o peso. A dificuldade de emagrecer. Essa é a dúvida de muitas mulheres, tá aqui. Até veio na caixinha de pergunta, por que isso acontece, Luiz? Ajuda a gente, por favor. Sim, essa pergunta é muito legal e ela entra no que a ciência hoje tem trabalhado de lifespan, que é o envelhecimento com qualidade, a longevidade. Eu me tornar longevo, me tornar velho, mas com qualidade.
Isso tudo se baseia na saúde da sua célula. Isso não é só a mulher. O homem ele vai ter com um pouco mais para frente, porque a queda hormonal masculina ela se agrava de forma diferente. Por exemplo, a mulher tem ganho de peso geral, o homem tem ganho de peso abdominal. Então, se nós fôssemos... E homem, infelizmente, ele é menos propenso a se tratar de forma preventiva. Então, ele espera adoecer para procurar ajuda. Como a mulher ela tem consigo esse tratamento já preventivo, ela se incomoda muito com esse ganho de peso. Mas o resumo para isso é a saúde celular, ou seja, saúde mitocondrial. Com o envelhecimento, a gente tende a perder a gente chama de senescência mitocondrial. A gente reduz a capacidade em que eu replico e tenho velocidade no funcionamento da minha célula. Automaticamente, isso vai potencializar um ganho de peso, assim como vai potencializar doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu vou ter ali uma dificuldade no ganho de músculo, eu vou ter uma maior facilidade no ganho de gordura, eu vou ter tudo aquilo que traz uma alteração na célula. Por exemplo, eu vou ter menor capacidade de memorização, vou ter mais facilidade em esquecer. Então, todo esse processo ele está 100% ligado ao envelhecimento. A gente se atém muito à parte do ganho de peso, porque além de estético, né, se torna muito importante essa questão estética, ele também é o que a gente vê primeiro. Então, tipo assim, você não olha uma pessoa e fala assim, nó, fulano tá esquecido, né? Você fala, nó, fulano engordou. Então, automaticamente, é algo que traz uma percepção maior. Mas o mesmo princípio para o aumento do esquecimento, para o aumento das doenças crônicas, é o do ganho de peso, é a sua célula se tornar mais envelhecida. E o tratamento para isso é o lifespan, é o anti-age, é eu colocar a minha célula, tornar a minha célula mais jovem. Então, quando eu consigo melhorar a minha dieta, fazer com que o meu corpo tenha uma idade metabólica inferior à minha idade cronológica, esse ganho de peso ele passa a ser menos agravante, ele passa a ser menos problemático. Nossa, eu fiquei impressionada, né? Não é só questão do peso, então tem várias questões envolvidas. Sim. Ô, Luiz, fala uma coisa. Hoje, a obesidade, eu falei no começo da live, né? Ela é um problema maior do que a desnutrição, do que a fome. O que está fazendo de errado como sociedade? Primeiro, que a gente tem, né, uma superpopulação. Então, de fato, eu não posso iniciar essa problemática e deixá-la no ar. Os alimentos industrializados ou a superprodução de alimentos, ela é necessária. Ela é necessária. Contudo, as escolhas, porque a gente não esbarra tanto assim na questão financeira para dizer, eu sou obeso porque o alimento processado é mais barato. Não é bem assim. Eu sou de uma época que a fruta e o legume era mais barato do que o biscoito. Eu lembro muito bem que eu vim de uma família meio humilde, e na hora que minha mãe fazia feira, fazia compra, nós gastávamos o dinheiro que tinha muito mais com fruta e legume, que era mais barato que comprar biscoito. Hoje não é bem assim. Hoje você comprar uma fruta, ela está no mesmo valor, se não tiver mais cara que um alimento processado. Mas a questão está exatamente de nós estarmos com cada vez menos tempo, com uma pressão enorme de produtividade. Então a gente tem que ser extremamente produtivo, e essa produtividade nem sempre te permite comer. Então, por exemplo, se nós perguntarmos a qualquer pessoa aqui, se ela sentar para trabalhar, é raro ele pensar, levantar, comer, manter ele uma dieta, manter atividade física, é o mesmo princípio. A gente tem engordado que a gente precisa produzir. A gente dorme menos, a gente come mal, tudo para produzir mais. Então a gente tem menos tempo de qualidade. Isso tudo vai gerar aí um sobrepeso, porque ele vai esbarrar em pilares para o ganho de peso muito fácil, como aumento do estresse, piora do ciclo biológico. Então o paciente ele passa mais horas acordado e menos horas dormindo, e quando dorme, ele dorme num horário muito ruim, onde ele não tem, por exemplo, ele perde os picos de melatonina, ele dorme depois das 10, ele inicia o sono ali para as 2 da manhã, então quando é 3 da manhã ele ainda não está no sono, num sono de qualidade, para alcançar o segundo pico de melatonina, então ele já tem um sono que não é revigorante. Esse cortisol mais alto, ele vai gerar alterações na saúde do intestino. E aí, quanto menos o seu intestino está saudável, mais resistência à insulina você tem, mais risco de resistência à insulina. Resistência à insulina é um pilar importante para o ganho de peso. Então, você engorda porque não dormir, você engorda porque o cortisol modifica o seu ciclo biológico e
faz com que você ganhe ali. A gente tem uns artigos muito legais que mostram que o paciente mais estressado ele ganha mais gordura abdominal. Porque as células do tecido adiposo do abdômen são super afins de cortisol. Então, se você quer sumir a barriga abdominal, tem que dar uma relaxada. É estranho isso, né? Mas também o cortisol é um marcador importante para o ganho de peso e dieta. E aí é interessante que você vai pegar ali os trabalhos que mostram pacientes que dormem menos, pacientes mais estressados se alimentam menos. Se alimentam menos por uma questão social, tipo, eu trabalho tanto, eu mereço, vou comer um hambúrguer. Ou se alimentam menos porque a fome ela é uma péssima conselheira. Então você trabalhou o dia inteiro, no final do dia você não vai levantar para fazer comida. Você não vai para o fogão preparar uma maravilhosa salada com filé de tilápia ou filé de frango. Você não vai fazer isso. Você vai no iFood e vai solicitar uma comida. E o iFood, para variar, ele não tem com facilidade as opções saudáveis, né? Essas opções saudáveis nos aplicativos, elas também são mais caras, que contribui também para você pedir algo que não é tão saudável assim. Então tem vários marcadores para nós estarmos tão doentes. Mas o princípio, para mim, é a dieta. Assim. A gente tem a necessidade de ter um superalimento, né, uma superprodução de alimentos, e a gente tem uma variedade de alimento muito grande. Então eu tenho alimentos saudáveis nesse mercado? Tenho, mas eu tenho muito mais alimentos não saudáveis. E tem aqueles alimentos que, de certa forma, eles têm um nome de saudáveis, mas não são. Então, como esse produto aqui que ele é sem açúcar? Poxa, ele é sem açúcar, mas ele tem maltodextrina, ele tem poldestrose, ele tem um tanto de adoçante, que quando você vai ler, você vê que ele não é de tudo tão saudável assim. Então, o nosso grande problema é a falta de tempo. Então, a nossa necessidade de produzir, a gente precisa produzir muito, e essa dificuldade, né, essa sociedade de super produtores, a gente tem que produzir o tempo todo, produzir, faz com que a gente se alimente cada vez mal, tenha menos tempo para a gente, né, para o autocuidado. Então, a gente engorda bem por conta disso. Sensacional. Eu já anotei tanta frase que você falou aqui que vai dar um livro, viu? Olha, Luiz. Uma coisa, você fala muito que emagrecer não é déficit calórico, simplesmente. Afinal de contas, como é que a gente emagrece? Então, eu gosto de falar que o déficit calórico não é uma estratégia que funciona, e eu vou estar virando, tipo assim, eu vou ser o único nutricionista que vai dizer isso. O déficit calórico funciona? Funciona. O déficit calórico funciona. Mas eu canso de tratar pacientes que chegam no consultório extremamente frustrados e falam assim, Luiz, eu faço déficit calórico e não emagreço 1 grama. E não emagrece. Porque o déficit calórico isolado não é o marcador, não é o princípio para o emagrecimento. Se nós tivéssemos o déficit calórico como único princípio de emagrecimento, nosso estômago, só o nosso trato gastrointestinal, ele não lidaria com macronutrientes de forma diferente. O que eu quero dizer? Quando eu como um carboidrato, quando a gente pensa em calorias, uma molécula de carboidrato vai me dar 4 calorias. Uma de proteína, 4 calorias, uma de gordura, 9 calorias. Simples. Mas o meu estômago, o meu intestino, ele não é um calorímetro, ele não mede assim, chegou aqui 35 gramas de carboidratos. Não, ele pensa diferente, ele pensa, chegou aqui carboidrato. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos designar esse carboidrato para a fonte energética do músculo? Nós vamos designar esse carboidrato para a fonte energética mitocondrial? Nós estamos já com glicogênio no músculo, nós já estamos com glicogênio hepático, nós já estamos com glicose suficiente no sangue, então nós vamos ter que guardar essa bagaça aí. Então, o negócio não é o déficit calórico, é como e a qualidade que eu me alimento. Então, o emagrecimento, ele parte de 4 princípios, e aí é uma conduta minha. E quando eu aplico essa conduta, eu vejo muito resultado. Eu vejo uma dieta em que o paciente tem muito mais facilidade para seguir, uma dieta que ela trata as dores do paciente. Então, abrindo um parênteses, eu não vou sair da pergunta. O déficit calórico não trata a dor de uma mulher com endometriose. O déficit calórico não resolve a dor de uma mulher com síndrome do ovário policístico. O déficit calórico não trata o problema do hipertenso. O déficit calórico não trata o problema do cardiopata, do diabético. Não trata. Ele pode chegar no consultório e falar assim, você vai comer 300 calorias a menos, mas o que vai fazer diferente na vida desse paciente? A longo prazo, de fato, esse déficit calórico vai gerar uma resposta mitocondrial.
Mas eu posso, sabendo disso, encurtar esse período, esse sofrimento. Então ele chega para mim e a gente identifica 4 pilares. Primeiro, intestino, importante. Intestino tem que ser tratado. Segundo pilar, função da célula. Não adianta sua célula não funcionar, não vai dar certo. Sua célula tem que reconhecer melhor a glicose, sua célula tem que reconhecer melhor os micronutrientes. E aí que a gente vai usar, por exemplo, alimentos que são potencializadores dessa célula. Magnésio, zinco, cromo. Por isso que uma dieta de déficit calórico, onde o paciente come biscoito, creme cracker e chá, não resolve. Porque ele não tem nutrientes suficientes para a célula funcionar. E aí você tem, então, intestino, você tem melhora da célula, você tem saúde, captação de glicose, tratamento da resistência à insulina, um ponto importante. E por último, mas não menos importante, a inflamação. Então, quando eu consigo tratar a célula, reduzir a inflamação, tratar o intestino e melhorar a captação de glicose, ele, consequentemente, perde peso. Então, ele vai chegar no consultório e vai dizer assim, eu quero perder peso. Mas o profissional que trata com um princípio individualizado, ele vai pensar, não, perda de peso é o que você menos precisa, meu amigo. Sua célula só está podre. E aí você vai falar assim, porque eu não... Como é que tá o sono? Eu não durmo. E como é que tá a memória? Eu esqueço tudo. Tenho cãibra. Meu membro inferior é mais frio. Aí você já pensa, essa célula aí. Meu cabelo tá caindo. Eu vou na geladeira pegar um negócio, chego lá, eu esqueço. Você pode saber. Só aí você já pensa, magnésio, zinco, cromo, vitamina do complexo B, tudo baixo. A célula do paciente não funciona. E aí ele vai fazer um déficit calórico, vai se matar de treinar, quando consegue, porque a maioria chega muito desanimado, e esse desânimo não é uma culpa do paciente, né? Às vezes isso é muito comum, as pacientes chegam com essa dor nos consultórios. Eu não consigo treinar, e todo mundo diz que eu sou preguiçosa. Não, até a produção de neurotransmissores dela é reduzido. Então aí a gente entra até no próprio princípio da depressão, né? A falta de desejo em fazer tem muito princípio na dieta que ele tem. Então ele não tem uma fonte de triptofano, uma fonte de serotonina, né? de alimento que vai gerar ali, através de um princípio bioquímico intestinal, a produção de serotonina. Então ele toma um remédio para recaptar serotonina, mas ele não produz serotonina nenhuma. Então nem a efetividade do remédio ele tem. Então o emagrecimento ele não pode ser levado somente como déficit calórico. Déficit calórico funciona? Funciona demais. Então, por exemplo, quando eu gosto de aplicar déficit calórico junto dessas estratégias. Claro que você tem uma paciente que ela precisa ali de 1.700 e come 3.500. É verdade, ela come. Mas se eu virar para ela e falar assim, você precisa de 1.700, você está comendo 2, 3.700 é brincadeira, tá? Você precisa de 1.700, você está comendo ali 2,5. Está comendo bastante. Não está fazendo atividade física, não tem necessidade de tanto alimento. Mas se eu virar para ela e falar assim, eu vou fazer uma restrição aqui já de 1.000 calorias a menos, ela não vai seguir a dieta. Não vai seguir a dieta porque ela está ansiosa e a comida para ela é uma válvula de escape. Ela não vai seguir porque vai passar para ela a impressão que é uma dieta extremamente restritiva. Não vai seguir porque ela tem essa questão do alimento como um princípio, tipo assim, ele já chega no consultório meio que sem querer e tá lá, né? Você vai cortar tudo que eu gosto. Aí você pensa, não, peraí. Alguns alimentos não tem como a gente barganhar. Não tem como barganhar. Fast food, ultraprocessado, não tem como barganhar. Mas fome você não vai passar. Então, tipo assim, a gente tá falando da dieta. Às vezes você vê o paciente que faz déficit calórico, ele come chá, biscoito, creme cracker. 6 unidades, você pouca caloria mesmo. Aí ele come no meio da manhã uma fruta, qualquer fruta. Aí ele almoça arroz, feijão, um pouquinho de salada, aquele tomatinho, alface e uma carne. Aí depois à tarde ele come de novo um biscoitinho com café. Café com açúcar, chá com açúcar. E à noite ele chega morrendo de fome, porque ele está além de estressado, mal alimentado. Nessa dieta que ele fez, ele não comeu sequer o mínimo de zinco, de magnésio, por exemplo. E aí você pensa em magnésio ele é importante para a captação de glicose. Então esse paciente ele vai chegar em casa querendo doce. Ele vai falar assim, não, vontade de comer um açúcar. Claro, a dieta dele não tem nada de nutriente. Esse mesmo paciente que não comeu basicamente nenhum tipo de gordura de qualidade no dia, vai falar assim, não, que vontade de comer um trem gostoso.
Aí ele vai juntar um alimento doce e gorduroso, vai pedir o quê? Um hamburgão, vai fazer um brigadeiro. É o que mais acontece. Então é mais fácil você iniciar o dia com 2 ovos mexidos, uma bela porção de frutas, onde a gente consegue misturar banana, mamão, uva, as frutas sazonais, as frutas que tem em casa. Aí você põe ali para melhorar a concentração de zinco e magnésio, algumas sementes, como sempre tem na sua, põe um pouco de aveia, e aí ele já vai ficar mais saciado. Deu fome no meio da manhã? Não tive. Mas se tiver, a gente coloca ali também uma castanha, a gente coloca ali de novo mais uma fruta, desde que essa fruta não seja pura, né? Porque é importante dessa dieta que o paciente fez aí de restrição calórica, de biscoitinho com chá e biscoito, é que o tempo todo a glicose dele fica só subindo e descendo, subindo e descendo. E a sua glicose dando picos, você não consegue emagrecer, principalmente, e não consegue ter uma qualidade da absorção da glicose. Então, o primeiro passo é manter essa linearidade da insulina. E isso, automaticamente, o déficit calórico sozinho não trata. Então, o paciente faz déficit calórico, que a gente tem isso também, né? A gente procura o blogueiro, a gente procura a internet, a gente procura a amiga, a gente procura o colega da academia, e quando tudo não dá certo, a gente vai no profissional da nutrição, contrariado, para poder fazer uma dieta. Aí depois, você pergunta o seu engenheiro, você pergunta o seu amigo do psicólogo, você pergunta todo mundo sobre dieta, até você procurar o profissional certo para falar para você que você está sofrendo há muito tempo à toa. Então, por isso que eu não gosto, e eu falo sempre, os meus pacientes eles não emagrecem somente usando déficit calórico. A gente tem que levar em consideração que o paciente ele tem tanto essa questão emocional como um marcador muito importante, parte corporal, física, bioquímica. Então, não adianta eu pensar em contagem calórica se a célula dele não funciona. E, por fim, espiritual, que é também muito importante. A gente não está nem falando de algo religioso. A gente tem hoje trabalhos robustos, coisa palpável de que o paciente com um grau de espiritualidade maior, ele é mais saudável. Então, o devocional pela manhã, o mindfulness, todas essas estratégias de melhora da espiritualidade vão trazer uma melhora corporal muito, muito importante. Então, você consegue educar o paciente para, cara, você precisa ter um tempo ali de meditação, se for cristão, de devocional, ou de mindfulness, né, que está muito mais ligado aí a outras culturas religiosas. Se concentrar e tomar um sol pela manhã. Gente, eu tinha uma professora que falava muito isso comigo. O sol de manhã tem uma importância maravilhosa. Você acorda as adrenais, e acordar as adrenais é melhor desse ciclo biológico, né? A gente tem muito costume de acordar direto para o celular, sempre com as luzes ou com as nossas cortinas fechadas. E aí você tem um retardamento desse sinal de acordar. Isso vai fazer com que você comece a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, e da atividade, da atenção, muito tarde. Então você vai começar a produzir um hormônio que ele tem que estar no pico às 12, umas 9h30. Então você não consegue ter ele alto meio-dia como ele deveria. Então você fica sendo aquele paciente que acorda muito cansado, sabe? Aquele paciente que acorda mal-humorado, acorda cansado, e aí vai chegando no final de tarde, ele fica numa disposição. De noite ele está pronto para uma balada, e de manhã ele é um zumbi. Isso já é marcador de alteração biológica, de alteração do ciclo biológico. A gente tem que acordar muito energizado, e 18 horas está só o pó da rabiola. É assim que funciona. Mas automaticamente a gente está ao contrário. Você tem, por exemplo, uma live que começa umas 20 horas, você começa os atendimentos, tem mês que tem dia que você começa atendimento às 21h. Horário que eu já tinha que estar pensando em dormir. Isso automaticamente é como a sociedade hoje ela funciona. Estou dizendo que a gente está 100% errado. Mas eu falo que a gente precisa ter um marcador de saúde para que é mais fácil ou melhor eu começar as minhas atividades mais cedo. Então, meu primeiro atendimento é às 5 da manhã, para que eu, às 21h, eu esteja disponível para poder dormir e desacelerar. Porque é o que a gente tem de grande problema, até para outras doenças, né? É esse ciclo biológico nosso que está 100% alterado. Sensacional, Luiz. Você falou tanta coisa rica, tanta que eu parei de anotar, eu vou ter que ouvir essa live toda de novo. Eu falei, não tem como eu anotar tudo de bom que o Luiz está falando. Mas eu tenho várias frases aqui que eu vou fazer post, inclusive. Luiz,
Sua especialidade é modulação intestinal. Uma coisa que eu converso com as amigas, e eu só convivo com homem em casa, às vezes mulher, parece ter mais problema de intestino que homem. Por que isso acontece, Luiz? Ajuda a gente. Então, a mulher tem mais problema intestinal exatamente por conta dos hormônios femininos. O estrogênio, o estrógeno, né, o funcionamento do intestino da mulher, ele sofre ali algumas alterações baseadas na saúde ou na produção hormonal. Por exemplo, algumas mulheres têm diarreia quando estão menstruadas. Você perguntar assim, eu quando menstruo eu dou diarreia. E aí você pergunta por quê? Exatamente o mesmo hormônio que vai ter uma relação de atividade sobre a musculatura lisa, o intestino e o útero fazem parte dessa musculatura, então ele vai aumentar o peristaltismo para a mulher, no caso da menstruação, para descer a menstruação, né, para descamação, né, da parede uterina, e acaba tendo ali um aumento da peristaltismo, e aí tem uma diarreia. Então, toda mulher, naturalmente, ela é mais constipada que um homem. Isso é uma questão hormonal. Mas as mulheres carregam consigo outros problemas. Por exemplo, o mesmo princípio da urina para a mulher é o mesmo princípio das fezes. Brincadeira à parte, você não senta numa roda de amigos e ele vai te falar assim, não, fiquei o dia inteiro com vontade de destruir. Um homem tem muito isso não. Onde ele está, ele vai no banheiro ali, onde qualquer banheiro é banheiro. E aí a mulher desde qualquer banheiro é banheiro. E a mulher tem essa questão de ou vou só em casa, ou vou só um horário. Então ela já começa a fazer, às vezes a vontade vem, ela dá aquela travada, isso é muito ruim para o funcionamento do intestino. E aí eu apresentei o problema, vou falar para as meninas aí a solução. O que vocês podem fazer? Um exercício muito massa, que é ensinar o intestino a horário de ir ao banheiro. Então anota isso aí. Exemplo, 6 da manhã. 6 da manhã é um horário que, dependendo se eu viajar, dependendo se eu estiver na casa de um parente, eu vou ter tempo para ir ao banheiro. Eu vou pegar 6 da manhã bonitinho, vou até o banheiro, vou pegar um degrauzinho ali de mais ou menos 30 centímetros, colocar sobre o meu pé e assentar num vaso tranquilo, sem celular na mão. Vou pegar um papel higiênico ou um lenço umedecido. Se papel higiênico eu vou umedecer, se for lenço umedecido não precisa. Vou passar no ânus, fazer uma forcinha. Forcinha leve. Nada demais, forcinha. Umas 4, 5 vezes. Durante a semana, talvez na sexta-feira você consiga defecar. Então você está ensinando para o intestino o seguinte: 6 horas, meu filho, é o horário que você tem. Se você vir depois, não vai dar certo. E aí você começa a ter um bom funcionamento a partir daí. Porque o seu corpo ele gosta muito de horários. Assim. Você pode, qualquer artigo que você pegar, qualquer especialidade que você conversar, qualquer profissional que você conversar, seja ele ortopedista, seja ele psicólogo, ele vai falar que horários é muito importante. Então, por exemplo, por que o horário é muito importante no princípio da psicologia? Obviamente, você precisa ter essa questão da produção de neurotransmissores, você precisa se organizar. Por que para o ortopedista o horário é importante? Obviamente, você tem que ter horário para treinar, você tem que ter horário para dormir, você tem horário para acordar, você tem que ter horário para alimentar. Então, o intestino também funciona com isso. Tem que ter horário para ir ao banheiro. Então, parar de ter horário, tipo, 10 horas. Pô, 10 horas você está no meio do trabalho, você não pode ir ao banheiro. Então, tentar ensinar o intestino que 6 da manhã é o horário que você pode ir. Então, tem o princípio hormonal, e aí a gente não consegue melhorar isso. E aí a gente tem que fazer as coisas que... Claro, né, que a paciente que tem, por exemplo, alterações hormonais, ela tem que fazer as correções, mas a mulher, ela tende a ter essa constipação baseado primeiro na questão social, né? Por estar muito preso, só pode ir no banheiro num horário, aquela coisa toda, né? E tal, ela tem essa problemática. Então tenta resolver isso tendo um horário simples, 6 da manhã, ou sei lá, 20 horas, quando você chega em casa. Lembrando que pela manhã é melhor. Outro princípio da constipação feminina também é o estresse. Então, mulheres que somatizam mais, elas tendem a ter ou constipação ou diarreia. É muito comum ter constipação. Então, uma mulher que somatiza muito, que não lida bem com as suas emoções, não consegue digerir bem essas emoções, ela vai ter uma alteração na constipação. Outra coisa muito importante também é produção enzimática. E aí afeta qualquer paciente, seja homem, seja mulher.
é o princípio da produção enzimática. A mastigação é muito importante. Então, comer mexendo no celular, se alimentar sem saber quantas mastigadas você está dando, beber líquido, seja qualquer líquido, independente se seja água, junto de uma refeição, isso diminui muito a produção enzimática, isso vai fazer com que você tenha uma chegada, de alimento, de compostos, né, muito grandes no intestino, e o seu intestino não lida bem com isso. Então, o intestino ele não faz digestão. Isso é muito importante a gente dizer. O intestino não faz digestão. Quem faz digestão é o estômago, é a boca. O seu intestino ele vai fazer a absorção do alimento. Então, o alimento ele tem que chegar para o intestino pronto para ser absorvido. Não para ele quebrar esse alimento, até porque ele não tem nenhum marcador fisiológico para quebra de nutrientes. Ele vai absorver. Então, eu preciso iniciar essa quebra, por exemplo, de carboidrato na minha boca. Eu preciso iniciar essa quebra de proteína no meu estômago. E a gordura ela é um pouco mais... gera ali uma questão de ser mais digerida numa porção específica do intestino. Então, não é assim, qualquer alimento, de qualquer jeito que eu coma, vai ser absorvido. Eu preciso melhorar a minha alimentação. Um marcador muito legal para saber se sua alimentação está ruim, na verdade são dois marcadores, um é até engraçado, você... se você sente necessidade de beber água, qualquer líquido, enquanto mastiga, você pode ter certeza que você está mastigando pouco. Porque a sua saliva ela é responsável por dar essa como eu posso dizer? Essa sensação, né? A saliva ali que vai fazer com que você tenha facilidade para descer o alimento. Se o alimento está descendo seco, você pode saber que você está mastigando muito, muito, muito pouco. Outro princípio muito importante para saber se você está mastigando mal ou que você tem uma baixa produção enzimática é os flatos. Eu te perguntei isso na primeira consulta, né? Parece engraçado, mas é muito comum, é muito importante. O paciente que tem aqueles flatos mais barulhentos está mastigando pouco, pode ter certeza. Ou está mastigando pouco, ou está comendo muito carboidrato. Na maioria das vezes, as duas opções juntas. Come muito carboidrato e mastiga pouco. Quando os flatos são mais silenciosos e com cheiro muito forte, os famosos puns ninja, ele está com baixa produção enzimática. E aí que é o silencioso imortal, né? Que ele está ele está produzindo quebrando pouca proteína. Então ele vai ter um flato muito fétido. Então, isso automaticamente é um marcador importante para a saúde gastrointestinal. Então, meu amigo, você está mastigando pouco, você está sobrecarregando o seu intestino, você não está produzindo enzima suficiente, você está sobrecarregando o seu intestino. Esse flato com cheiro mais fétido é produção de putrescina e cadaverina. Isso é ruim, porque isso é um composto bacteriano que pode gerar e aumentar o risco cardiovascular. Olha que coisa impressionante, né? Então, calma, Luiz. Agora, Luiz, fala pra gente qual é o flato elegante, então. Elegante e saudável. Então, eu desconheço o flato elegante. Assim. Acho que o elegante, eu de fato desconheço. Mas ele não pode ser. Claro, gente, por favor, eu não estou dizendo que vocês têm que ter flatos cheirosos, não. Vocês vão morrer esperando isso acontecer. Isso não vai rolar. Mas ele também não pode ser tipo assim, você solta uma bufa e ninguém fica do seu lado. Isso não é normal. Isso não é normal. Você tá podre. Isso não é normal. Isso realmente é uma alteração gastrointestinal. Então ele tem que estar ali meio termo, sabe? Ele vai fazer um barulhinho, vai sair mais silencioso, mais com cheirinho assim, não, velho. Mas nada, sabe? Nada demais. Nada fora do padrão. Se está fora do padrão, de fato, a gente tem que ver a sua saúde gastrointestinal. Uau, Luiz, que aula, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer algumas perguntas, porque muita gente mandou muitas perguntas. E tem umas que são mitos, eu acho legal você responder. Depois eu vou te mandar todas pra gente colocar lá na caixinha. Água em jejum, tomar água em jejum faz alguma diferença para o organismo? Eu gosto da água em jejum, gosto mesmo. A tireoide costuma gostar ainda mais. Então é muito bom você tomar água em jejum. De fato, sim, tem um princípio bioquímico bem legal para água em jejum. Água em jejum, gente. Não estou falando de shot, água com limão, água com própolis, com limão siciliano, própolis do Haiti, essas bobajadas não. Água, pronto. Água de manhã. Funciona.
funciona? Funciona. Shots funcionam? Funcionam. Mas tem também um princípio muito psicodélico por trás, muito midiático por trás, de uma simples hidratação de manhã. Então os negócios são mais simples também, tá? A água, com certeza, a água pela manhã, a primeira coisa que você for fazer, acordar e tomar uma aguinha, é ótimo, é ótimo. Uma dúvida. Adulto precisa tomar leite? Deve tomar leite? Não, gosto demais dessa pergunta. Não precisa de leite, gente. Não precisa de leite. Nem criança precisa de leite. Só da mãe. Só da mãe. O que vai acontecer? De fato, a alimentação sem laticínios, ela é mais pobre em cálcio. Mesmo que eu suplemente, mesmo que eu coma alimentos de verdes escuros, eu vou ter menos cálcio na minha dieta. Então, por exemplo, isso eu estou falando por experiência própria. Quando eu pego a referência de cálcio das minhas dietas, onde não tem laticínio, ela tem menos cálcio. E aí, muito importante, principalmente para as mulheres que menstruam mensalmente, ou para as que já estão na menopausa e já menstruaram, é fazer dosagem e fazer reposição. Então, cálcio é um alimento muito importante de se fazer dosagem para saber como é que você precisa. Porque o leite não é necessário. Você não precisa de leite. Eu vou consumir leite para consumir cálcio. Não, cálcio você consome nos horários escuros, você faz dosagem e suplementa. Porque dependendo do paciente, eu não vou dizer que são todos os pacientes, o leite ele é inflamatório. Então você vai ter dois gatilhos de inflamação dentro do leite. Você vai ter a caseína, que é a proteína do leite. E essa caseína, quando ela é uma inflamação aguda, uma inflamação importante, por exemplo, uma criança que nasce com essa inflamação, você consegue detectar muito cedo. Mas a maioria dos pacientes, ele não tem essa resposta aguda à caseína. E aí ele vai ter sinusite com frequência, ele vai ter renite com frequência, ele vai ter aquela que ele não sabe explicar de onde vem, aquela coçação na garganta, isso tudo tem a ver com caseína. Alguns pacientes têm aquela sensação de dar tipo umas espinhas, microespinhas nas costas e no braço, tem a ver com caseína. A lactose também é um marcador inflamatório, então tem paciente que não lida bem e é muito comum a gente hoje. O pessoal até fica falando que é mimimi. Antigamente as pessoas tomavam leite até não sei que idade e ninguém dava intolerância à lactose. Hoje tudo é intolerância. Mas o leite antigamente era outro leite, né? E a gente também tinha outra vida. Então essa retórica aí, ela cai. Ai, mimimi da intolerância. Não, cara, se você está tomando leite, está tendo flato desse jeito que eu descrevi, fora do padrão de fétido, está tendo diarreia, está com o intestino distendido, não toma, porque está te fazendo mal. Aí eu vou numa festa, Luiz, eu tenho uma intolerância, eu quero comer o que está lá. Aí você toma uma enzimazinha, e no outro dia você sabe que não vai resolver muito, que você vai estar propenso a gases, tensão e diarreia. Então, leite não é um alimento que você precisa. Dá para viver sem? Super dá. Super dá. Tanto que você tem vários veganos aí super saudáveis. Então, super dá para viver sem leite. Eu, particularmente, tenho tentado tirar o leite da minha casa. Que a minha esposa apresenta essas alterações que eu descrevi e é uma teimosia enorme. Pode trocar por um iogurte desnatado, natural? Então, aí ele vai entrar na casa do laticínio. E aí o que eu falei, nem todo paciente tem problema com leite, gente. Eu não estou dizendo para todo mundo tirar o leite da vida, não. Estou falando que o leite ele tem um princípio inflamatório. Se a gente for parar para pensar no quais princípios inflamatórios existem nos alimentos, você não vai sair de casa, ou vai sair de casa com máscara. Porque o ar que você respira próximo do trânsito, ele tem marcador inflamatório. Então eu não posso generalizar tudo. Agora eu vou viver de luxo, de blizzard. Porque é a única fonte que você vai ter de não inflamação. Dependendo também de onde você está. Se estiver perto de muitos no centro de BH, esse sol também, essa brisa também está contaminada. Então, o leite depende do paciente. Tem paciente que lida bem com laticínio, então, que gosta, você gosta, vive com ele, cara, vive em paz. Mas quais estratégias eu coloco para os pacientes, por exemplo? Queijo. O paciente gosta muito de queijo, o mineiro gosta de queijo. O que você faz? Derrete o queijo. Então, vou fazer um queijinho derretido, colocar ali em cima dele um orégano e um açafrão. Beleza, eu reduzo a inflamação desse queijo. Aumenta a ingesta proteica do paciente, deixa ele comer o que ele gosta
e consigo diminuir a inflamação quando eu utilizo alimentos pró-inflamatórios juntos, como a cúrcuma e o orégano. Então, leite depende do paciente. Tem paciente que não tem jeito mesmo. Toma, passa mal, dá dor de cabeça, sinusite ataca, o intestino fica ruim, tem que cortar. Tem paciente que ele toma, por exemplo, 3 vezes na semana, tipo assim, suponhamos, ele toma na segunda um leitinho, na quarta ele toma um iogurte, na sexta ele toma um outro iogurtinho, aí no sábado ele fica com aqueles flatos mais fétidos. Você vai ter que diminuir, pelo menos para 2 dias. Tem paciente que toma o dia todo, a semana toda, está super bem, não tem sinusite, não tem rinite, não tem problema gastrointestinal. Ótimo, vive com laticínio. Agora, os pacientes que não podem viver precisam fazer acompanhamento para a gente ver como é que está o cálcio. Luiz, eu tô com muito mais dúvida, mas tem dúvida muito legal. Só que não vai dar para responder aqui. Então, o que eu combino com você? Vou te mandar todas as dúvidas. Você grava as respostas, aí você usa no seu perfil e eu ponho na caixinha aqui também. Perfeito. Eu queria só finalizar, Luiz, primeiro. O seu Instagram tá aqui, mas fala para todo mundo o seu Instagram para quem quiser seguir. Ah, claro, gente. Meu Instagram é Luiz com S. Importante, tá, gente? Eu com S. Luiz com S. .neves, N-E-V-S, Nutri. Luiz.neves Nutri. Tá também no meu feed, gente. Coloquei lá divulgando a live, sei lá e achar. E você faz consulta online também, né, Luiz? Pra quem mora fora. Online e presencial, muito fácil. Só no meu Instagram tem um linkzinho, só clicar. Por lá você consegue entrar em contato comigo, a gente conversa, marca consulta, é super tranquilo. Sensacional. Vamos fazer um bate-papo para encerrar, Luiz? Bora. Luiz, um prato. Que eu gosto? Mas, gente, não posso falar isso aqui não, ué. Pode. Deve. Tropeiro? Ora, pois. Aí o nutricionista chora. Aí o nutricionista sofre. Ele fica longe. Mas, de fato, eu gosto de comer saudável. Então, eu gosto de saladas bem equilibradas, assim. Então, deixa o tropeiro ali como meu prato vilão ali. Eu gosto do tropeiro. Como bom mineiro. Luiz, se você pudesse salvar só um alimento da face da terra, qual alimento você salvaria? O ovo. O ovo. Sensacional. Amo. E se você tivesse que destruir um alimento, qual você destruiria? Essa pergunta é difícil demais. Não, então, eu destruiria o açúcar, né? Aí todo mundo me mata, mas o açúcar com certeza seria eliminado. Comer saudável é? Essa pergunta é muito boa, velho. Porque ela esbarra... Eu sei que eu tenho que ser sucinto, mas ela esbarra numa outra problemática da atual sociedade. Assim. A galera cismou muito com alimento fitness, né? Ou com dietas, assim. Comer saudável, cara, é você entender que você vai comer tropeiro, você vai comer hambúrguer. Ninguém aqui está dizendo que você não pode comer, você vai tomar sorvete. Mas a maioria do seu dia, a maioria da sua vida não pode ser de tropeiro, não pode ser de hambúrguer, não pode ser de sorvete. Você precisa entender que você precisa de ter ali arroz, feijão, um número máximo e importante de legumes, um número altíssimo de folhosos e de frutas. Então, comer saudável é comer legumes, comer frutas, comer arroz e feijão. Isso é comer saudável. Comida de verdade. Legal. E alimento? Alimento é o que para você? Então, essa pergunta também eu tenho que ser sucinto, meu Deus. A pergunta, o que acontece? Alimento, assim, quando a gente pensa em definição, é aquilo que vai gerar compostos ou combustível para o corpo. Só que isso esbarra na qualidade do alimento. Se eu pegar um biscoito creme crack, ele vai ser chamado de alimento. Se eu tomar um copo de refri, ele vai ser chamado de alimento. Mas ele esbarra nessa questão. Ele está entregando o que para o corpo? Que tipo de benefício ele entrega para o corpo? Então, quando você for pensar, poxa, eu vou me alimentar, você pensa nesse princípio básico. É um alimento, ou seja, é um conjunto de moléculas que vão trazer benefício ao corpo. Então, com certeza, o alimento ele tem que trazer benefício, não malefício. Então, você tem que pesar na balança. Esse alimento traz mais benefícios ou menos benefícios? Aí traz muito menos. Não vale a pena. Não, traz bastante. Ótimo. Então, isso para mim é alimento. É aquilo que vai trazer benefícios para o corpo, na verdade. Não só alimentar o corpo, mas trazer também benefícios.
Sensacional, Luiz. Que live tão rica, tão cheia de conteúdo. Tirando meu eco aqui, que fica repetindo o que eu falo, foi perfeito, Luiz. Muito obrigada pela sua paciência. Vamos correr dormir, né? Porque a gente tem que produzir melatonina, a gente tem que pegar o pico, não podemos perder, ficar relaxado, dormir bem, se alimentar, pegar um solzinho, somos plantinhas complicadas, né? Resumindo. Exatamente. Gente, prazer, muito obrigada. Então, o Luiz acompanha ele com um conteúdo riquíssimo e é sensacional. Cuida de todo mundo aqui de casa. Obrigado, gente. Excelente noite, tá? Obrigado, Janaína. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço para todos. Tchau. Vamos fazer uma foto, Luiz. Vamos fazer uma foto. Fica paradinha aí. Fica parado. Acho que deu. Peraí, deixa eu ver se deu. Deu sim. Ótimo. Ótima noite. Obrigada pela companhia. Até breve. Tchau. Tchauzinho.